Calor aqui hoje, né? Bom, meu nome é Sabrina, eu sou procuradora do Estado, sou assistente da doutora Alessandra, que começou hoje o dia com vocês, né? Fez a primeira exposição. E, bom, já estamos com o horário bastante adiantado, tá calor, vocês acabaram de tomar um lanchinho, vai começar a dar um soninho. Eu queria fazer um bate-papo com vocês. É, Antes de falar para vocês o que a gente está esperando de vocês aqui na área da consultoria, eu queria saber um pouquinho de vocês, tá? É a primeira vez que a gente vai receber estagiários na área da consultoria. A PGE tem uma tradição muito grande de ter estagiários no contencioso geral e no contencioso tributário fiscal. Mas é a primeira vez que a gente recebe na área da consultoria. Estamos todos, então, aprendendo, né? Então, até peço um pouco de paciência para vocês, porque é uma experiência nova para todo mundo, para vocês e para a gente, para todos os procuradores, tá? Então, antes de falar um pouco o que a gente está esperando de vocês, eu queria saber de vocês, se alguém puder falar, se voluntariar para falar. Primeiro, como vocês tomaram conhecimento do estágio na área da consultoria na PGE? E podem se apresentar também, falar de que faculdade, de qual faculdade você é, que período você está, como ficou sabendo do estágio e qual que é a expectativa de vocês, o que vocês esperam. Alguém pode falar? Alguém se voluntaria? Senão eu vou chamar. Pode, vamos lá. Eu pergunto porque, justamente por isso, por ser uma experiência nova para a gente precisa saber um pouquinho de vocês primeiro, o que vocês estão esperando, tá bom? Como você quiser. Sim, sem formalidades, pessoal. Tá. Oi, boa tarde. Já estou um pouco familiarizada, né? Luísa, meu nome é Luísa, isso. Estou um pouco familiarizada com o microfone, que eu vivo fazendo perguntas durante as palestras, né? Eu tenho 21 anos, eu estudo Direito na USCS, né, em São Caetano do Sul. Como que eu fiquei sabendo do estágio? Eu estou no meu terceiro, indo para o meu quarto semestre, né? Fiquei sabendo do estágio em relação a grupo do WhatsApp mesmo, da sala. Então, a gente nomeia, acredito que praticamente quase todas as faculdades a gente nomeia um representante de sala. Ele tem contato direto com a gestão e gestora do curso e vão mandando vagas para ele e ele mandou para a gente no nosso grupo do WhatsApp. Não sabia que era para a área da consultoria, sabia que era só um concurso público para estágio da PGE, né? E aí, na hora da inscrição, a gente selecionou, acredito que seja com todo mundo, né? Selecionou a área da consultoria. Acho que é isso. Então, selecionei a área da consultoria, não sabia direito, né, qual que era a atuação do estagiário, porém, eu atuei como estagiária num escritório de contabilidade, que, junto com o escritório de contabilidade, era o mesmo dono de outra empresa de consultoria, porém não consultoria jurídica, consultoria empresarial. Falei, acho que eu tenho experiência, vou colocar a consultoria jurídica, né? E aí fui lendo mais no site da PGE sobre e vendo hoje em dia, né, vídeos de pessoas que atuam não só aqui em São Paulo, mas em outras PGEs de outros estados, vendo experiências e tudo mais, isso tudo antes de colocar como consultoria e me identifiquei mais. Mais alguém? Boa tarde, eu sou o Juan, eu estudo na Sanfran, estou indo agora para o meu segundo ano e a minha expectativa é aprimorar mais dentro da área da consultoria jurídica. Eu já tive uma experiência tanto com a Sanfran Júnior e também no escritório que presta ainda serviço para o MAM, o museu. E
eu fiquei sabendo através de outros alunos que fizeram estágio aqui também, mas não na área da consultoria jurídica. Me falaram que a experiência é de muito aprendizado, assim, e é o que eu procuro, né? Mais alguém? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Matheus. Atualmente eu estou no segundo período do curso de Direito na Universidade de São Judas Tadeu. Fiquei também sabendo do processo seletivo, assim como a maioria, por meio do WhatsApp, grupos de divulgação de vagas, de estágio, seja escritório ou processos seletivos mesmo, acontece muito. Em meio ao processo da PGE foi também divulgado um processo do MP, então tem vários processos que são divulgados. Mas eu desenvolvi já um interesse particular pela PGE porque alguns dos meus professores que estavam lecionando matérias de direito penal também eram procuradores de Estado, então achei isso bem interessante e quis procurar alguma coisa e fiquei sabendo da PGE. Atualmente também realizo estágio jurídico em delegacia de polícia, então é uma área já setor público, mas creio eu que seja bem diferente a matéria específica de que se trata principalmente de direito penal em transição para direito administrativo é totalmente, acho que tem bastante diferença, então eu quis experimentar esse novo horizonte e acredito sim que esse estágio possa proporcionar bastante experiência e agregar muito conhecimento para todos nós. Essa é a minha expectativa. Eduarda, eu estou no 5º ano agora já da Sanfran e eu sempre estagiei, então eu já passei pelo TJ, já passei por escritório, já passei por startup também, e tanto no escritório como em startup eu fiquei na parte mais de consultoria, então primeiro eu lidei com patrimônio pessoal, e na startup foi um pouco mais diferente, porque já era mais para o mercado financeiro, mas eu acho que eu queria manter um pouco essa lógica de trabalhar com consultoria, foi algo que eu gostei bastante. E estando no 5º ano também, eu acho que era uma boa perspectiva de uma carga de estágio um pouco menor, né? E que ainda assim, tipo, todos meus amigos me recomendaram e falaram que foi de muito conhecimento. E eu acho que também a consultoria, eu vim especificamente porque eu vi que ia abrir para consultoria. E aí eu achei bastante interessante. Nenhum dos meus amigos sabia muito bem como é, mas eu queria continuar. E eu acho que, sei lá, perspectivas de trabalhar coisas muito diferentes, que eu não peguei em escritório, não peguei em startup, sabe? Acho que é isso mesmo. Tem mais? Legal, pessoal, obrigada. A gente está buscando sempre melhorar, né? Então, é a primeira experiência que a gente está tendo, a gente quer, na próxima, fazer ainda melhor, tá? Voltando um pouquinho lá no que a doutora Alessandra conversou com vocês, eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida com relação à atuação da Procuradoria e a atuação da área da consultoria. Ficou claro para todo mundo qual é a função dos procuradores do Estado na área da consultoria, como é que eles trabalham? Ficou alguma dúvida que vocês gostariam de tirar agora? Eu fiquei com uma dúvida relacionada àquela divisão que foi passada entre consultoria propriamente dita e assessoramento. De que maneira isso seria conciliado e, por exemplo, nas consultorias que vai ter apenas um estagiário, esse estagiário vai atuar com as duas porções do trabalho e, teoricamente, ele vai poder seguir mais para um lado ou para o outro a partir do começo, a partir do desenvolvimento que for traçado ali. Legal, ótima pergunta. Seguinte, a gente faz essa separação, né, de consultoria e assessoria, né? Não sei se seria uma separação muito própria, tá? Quando a gente diz aqui que é assessoria, a gente está pensando mais numa orientação informal, numa pesquisa, numa reunião, numa orientação prévia. Então, vamos supor, uma secretaria a Secretaria da Educação pretende reformular a carreira de professor.
Para isso, pretende encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, tá? Que reformula diversos aspectos da carreira do professor, tá? Como é que acontece? A área técnica da secretaria vai elaborar uma minuta de anteprojeto de lei. Nessa elaboração, ela vai ter várias dúvidas jurídicas, né? Então, eles costumam chamar os procuradores do Estado, e normalmente essa função é exercida mais pelo chefe da consultoria jurídica, chamar em reuniões, em conversas, e para poder chegar num texto melhor, antes de uma formalização num expediente administrativo para encaminhar para a Assembleia, né? Então, todas as dúvidas são levantadas antecipadamente, tudo é discutido, o procurador acaba fazendo propostas, né, para a administração, que às vezes a administração não estava nem cogitando, mas de uma maneira bastante informal, né, em reuniões, em conversas, em WhatsApp. Então, isso a gente chama de assessoria, tá? E a consultoria acaba sendo uma atuação um pouco mais formal, tá? Então, aí nesse caso que eu falei da Secretaria da Educação, a gente chegou lá numa minuta, né? Depois de toda a contribuição dos procuradores, chegou num texto, elaborou o texto, passou pelos estudos técnicos, passou pela Secretaria da Fazenda, que deu um parecer técnico também sobre disponibilidade econômica, vai chegar na consultoria jurídica. E aí esse expediente vai ser distribuído para um procurador do Estado, que daí vai sentar e aí vai fazer uma análise formal. E dessa análise a gente vai fazer um parecer, tá? Que vai falar sobre outros pontos que tenha enxergado na minuta, vai propor outras soluções e tal, mas já é num estágio bem mais avançado e bem mais formalizado, né? É isso que a gente fala quando a gente faz essa diferença de assessoria e consultoria, eu não sei nem dizer se isso é muito próprio, mas é essa distinção que a gente faz de atuação do procurador, tá? O estagiário, na assessoria, ele vai ajudar numa pesquisa, né, que o procurador precise fazer antes de uma reunião, vai ajudar eventualmente a fazer alguma ata de reunião, tá? E a pensar soluções, tá? E na consultoria já vai sentar e vai redigir um parecer, vai fazer uma pesquisa para um parecer, tá? É uma coisa mais formalizada, né, por escrito, tá? Ficou mais claro? Então, tá bom. Mais alguém terem alguma dúvida sobre a estrutura da procuradoria, vocês entendem? Eu não sei se a doutora Alessandra falou sobre o papel da procuradoria administrativa. Falou um pouquinho? Tá. Isso é bastante importante vocês saberem, né, nessa estrutura da procuradoria, que a gente tem acima, né, a subprocuradoria, e aí quem exerce atualmente esse papel de chefia é a doutora Alessandra, subprocuradora da consultoria, e aí nós temos aí as três áreas, o subprocurador do contencioso geral e do contencioso tributário fiscal, as três grandes áreas da procuradoria, né? E abaixo da subprocuradoria a gente tem as consultorias jurídicas, tá? E nós temos as unidades especializadas. Uma delas é a procuradoria administrativa. E a função da procuradoria administrativa é unificar o entendimento institucional, tá? Então, quando alguma questão é apresentada por diversas consultorias e há divergências, ou quando uma questão é de uma grande dificuldade ou de grande relevância e de grande repercussão, além do parecer da consultoria jurídica, o próprio chefe da consultoria jurídica propõe um encaminhamento para a Procuradoria Administrativa. E a Procuradoria Administrativa vai dar um segundo parecer naquele assunto,
né? E esse parecer, ele é aprovado pela chefia da Procuradoria Administrativa, pela subprocuradora da área da consultoria e pela Procuradora-Geral do Estado, e passa a ser a orientação institucional, tá? Por que eu estou trazendo aqui destacando para vocês a importância da Procuradoria Administrativa? Porque vocês vão fazer muita pesquisa de parecer na elaboração de pareceres, tá? Para a elaboração de pareceres, uma das fontes mais importantes são os próprios pareceres, primeiro, da consultoria jurídica que vocês estão atuando, né, que está fazendo a consulta, respondendo a consulta, e da Procuradoria Administrativa, acima até de todos, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo uma minuta de parecer, vocês têm que sempre lembrar disso, que o primeiro lugar que vocês devem buscar a resposta para o problema que está sendo colocado a vocês é nos precedentes, nos pareceres da Procuradoria Administrativa, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de conversar sobre mais alguma coisa? Que daí eu vou passar a explicar para vocês sobre pareceres, a estrutura dos pareceres e sobre os nossos sistemas. Posso continuar? Vamos lá. Bom, aqui eu coloquei um pouco o artigo 44 da Lei Orgânica, que traz um pouquinho da atuação, né, das atribuições do Procurador do Estado, tá? Na consultoria. Então, aqui, exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico, que é o que acabei de falar para vocês, em assuntos de interesse dos órgãos e das entidades atendidos, incluindo a participação em reuniões, realização de estudos, formulação de propostas e elaboração de instrumentos jurídicos. Manifestar-se sobre minutas de atos, convocatórios de licitação, contratos, convênios e demais instrumentos de ajuste de interesse da administração estadual, cabendo-lhes, a critério da autoridade competente, opinar sobre recursos interpostos em certames licitatórios. Essa talvez seja a matéria que nas consultorias jurídicas seja a mais preponderante, a que vocês vão mais encontrar, tá? É a análise de licitação e contrato, tá? E convênio. E elaborar minutas de informação em mandado de segurança e em mandado de injunção impetrados contra o ato de autoridade administrativa dos órgãos e entidades atendidos, no âmbito de sua competência. Então, aqui, simplificando um pouquinho, o que vocês vão ver nas consultorias jurídicas? Vocês vão ver expedientes que veiculam dúvidas gerais da administração. Então, aí, de direito de pessoal, e aí a gente tem um núcleo específico para isso, que é o núcleo de direito de pessoal. Quem for para lá vai falar bastante sobre isso, quer dizer, vai falar essencialmente sobre isso. De direito imobiliário, que é a AGI, aqui na SUB, tá? De licitação e contratos nas secretarias, de direito financeiro e etc. Então, são expedientes que veiculam uma dúvida. Então, a secretaria precisa elaborar qualquer ato administrativo, ficou numa dúvida numa situação específica, num caso, não sabe como proceder, não sabe que ato praticar, não sabe se invalida, não sabe se extingue, não sabe o que fazer. Então, vai submeter uma dúvida jurídica, que é uma dúvida específica, tá? Vai falar, vai trazer uma questão mesmo a ser respondida, tá? Essa resposta à questão, a gente dá como proposta, como sugestão, não é vinculante para a secretaria, tá? Então, o administrador pode acatar a nossa sugestão ou pode exercer o ato que achar melhor e ignorar nosso parecer. É claro que ele pode estar sujeito a uma improbidade administrativa, então é pouco provável que vocês vejam isso. Mas o nosso parecer não manda nada, o nosso parecer orienta, tá? É uma orientação, tá bom? Aqui os processos administrativos,
E aí, os disciplinares, quem for para PPD, a Procuradoria de Procedimento Disciplinar, os processos administrativos de invalidação de atos, que seguem a 10.177, de reparação de danos. E aí, então, a gente vai estar exercendo mais uma função realmente num processo administrativo, que visa ou aplicar uma penalidade a um servidor, então, no caso dos disciplinares, ou invalidar um ato administrativo que seja considerado nulo, ou fazer a reparação de danos, como vocês já viram, tá? Então, esse é um outro tipo de atuação, tá? Vocês vão ver também nas consultorias jurídicas os expedientes que visam a manifestação sobre licitação e contratos. Então, eu acho que é o que mais vocês vão ver nas CJs, tá? Edital de pregão, dúvidas sobre contratos administrativos, aditamentos de contratos, tá? Eu acho que é o tipo de manifestação que vocês mais vão fazer e é feito por parecer também e que muitas vezes propõe uma minuta de edital ou retificações à minuta de edital, uma minuta de contrato, tá? Agora, uma atuação bem diferente, não sei se alguém já falou com vocês, é sobre as minutas de informação em mandado de segurança, que aí é uma atuação mais próxima do contencioso. Isso vocês vão ver muito também nas consultorias jurídicas, tá? Em mandado de segurança, a resposta, né, à petição inicial é uma peça que não é uma contestação, é uma informação que é assinada pela autoridade apontada como coatora, tá? Então, essa peça ela não é feita pela área do contencioso. O mandado de segurança ele é acompanhado, sim, pelo contencioso, mas a resposta à petição inicial ela é feita pela consultoria. Porque quem assina essa peça é a autoridade coatora, o secretário, eventualmente algum coordenador, diretor, alguma autoridade da secretaria. Então, ela é minutada pela consultoria jurídica. Acredito que vocês atuem bastante nisso como estagiários, tá? Nas minutas de informação em mandado de segurança. E, como eu conversei já com vocês, as consultas verbais, as reuniões, tá? Então, são... Em resumo, em poucas palavras, são essas as atribuições da consultoria jurídica. Tá? Como é que isso é feito? Como é que a gente faz parecer? O parecer, ou qualquer outra manifestação por escrito, não pode ser feita de uma forma solta, vamos dizer assim. Você não pode você não envia um parecer por e-mail ou por WhatsApp ou entrega um papel escrito. Tá? Qualquer manifestação por escrito, ela é feita dentro de um expediente, de um processo administrativo, tá? E no estado de São Paulo, a gente usa esse sistema, que é o SEI, é um sistema que foi desenvolvido pelo governo federal e que a gente começou a usar no meio do ano passado. Antes desse sistema, a gente tinha um outro sistema, que era o sistema sem papel, que era só do estado de São Paulo. Então, vocês vão ver que alguns expedientes aqui dentro do SEI tem uma pastinha em cima, que é um outro modelinho, tem uma outra carinha, que foi feita a importação de um sistema para o outro, tá? Então, por onde vocês vão começar a ver o trabalho de vocês, o que vocês têm para fazer? Entrando aqui no SEI. Entrando no SEI, a gente vai ter os processos recebidos na mesa aqui, no caso, na mesa do procurador, tá? Então, cada um deles tem uma numeração, você vai clicando e tem o processinho. Tudo tem que ser feito dentro do processo, tá? Não pode ser, não, como eu falei, não fica solto, tá? Aqui eu já mencionei o parecer, minuta de informações em mandado de segurança,
cota e nota técnica. Vocês vão trabalhar mais com parecer e minuta de informações e mandado de segurança. Mas para vocês entenderem um pouquinho a diferença de documentos aqui que podem ser feitos, qual a diferença de um parecer para uma cota? O parecer, ele traz uma orientação jurídica, tá? Ele desenvolve uma orientação jurídica. E pode ser conclusiva ou não conclusiva, né? Porque às vezes depende de... Preferencialmente é conclusiva, pode acontecer eventualmente, não é recomendado que seja não conclusiva, mas ela tem uma orientação, tá? A cota é uma manifestação mais breve em que a gente só vai pedir outras diligências ou vai encaminhar o expediente para um outro lugar. É só uma manifestação breve sem conteúdo jurídico, tá? A nota técnica é de caráter mais geral, é uma orientação de caráter geral, é bem mais raro, tá? Mas é uma orientação que não diz respeito especificamente a um processo, mas é dado de uma forma geral, tá? E se assemelha muito a um parecer também, veicula uma orientação jurídica. Então, aqui, pela resolução PGE 6, o parecer é a manifestação técnico-jurídica sobre uma ou mais questões submetidas à apreciação, apresentada em processo ou expediente administrativo devidamente autuado, tá? Isso é importante. Na elaboração do parecer, nós temos alguns requisitos essenciais. Então, a epígrafe contendo o número do processo e seus apensos, se houver, o número do parecer, o nome do interessado e a ementa. São requisitos essenciais. Então, é isso aqui, que vocês vão ver aqui no comecinho de todos os pareceres, tá? O número do processo, o interessado, que é quem submeteu, né, quem iniciou o expediente, a quem se refere o expediente, o número do parecer. O número do parecer é sempre precedido do órgão que deu o parecer, tá? Então, aqui é subgecons, mas vocês vão, nas consultorias, vocês vão ver CJ-Cefaz, CJ-SP-Prev, CJ... E aí as siglas das secretarias, tá? A ementa é muito parecido também com a ementa de acórdão, né? A ementa, normalmente, a gente costuma fazer depois de finalizado o parecer. Quando a gente finaliza o parecer, aí que a gente tem condições de elaborar uma ementa, tá? Que vai trazer, em poucas palavras, o que foi submetido à apreciação da consultoria jurídica e a conclusão. Algumas palavras-chave são importantes e são obrigatórias na ementa, tá? Isso daí é detalhe que depois vocês podem ver nas consultorias de vocês, mas há uma relação de palavras-chave que são obrigatórias na ementa, que estão previstas num documento que traz as rotinas da consultoria jurídica. Isso acho que vocês não precisam se preocupar por enquanto. Mas normalmente é contrato administrativo, licitação, funcionário público, empregado público, algumas palavras-chave que para facilitar justamente a pesquisa, tá? Então, a ementa traz aqui o resuminho, né? Depois, a gente tem o texto abrangendo o relatório, a fundamentação e a conclusão. O relatório, isso daí é importante, acho que vocês podem contribuir bastante nas consultorias na elaboração dos relatórios de parecer. O relatório traz a descrição de tudo o que aconteceu naquele processo até chegar na consultoria jurídica, tá? Tudo. Não, tudo que for relevante, tá? Tudo que for importante para a resolução daquele problema, tá bom?
Eu gosto sempre de começar meus pareceres assim, trazendo o relatório, falando o problema que veio a mim é este, em poucas palavras. Então, no primeiro parágrafo, começo assim. Segundo parágrafo, eu já começo. O expediente foi inaugurado com requerimento do interessado, pedindo isso, isso e isso. E aí trouxe os seguintes documentos. Aí você vai apontar os documentos que estão no processo. Esse é o relatório. Até tudo o que aconteceu, os documentos importantes, os acontecimentos importantes até chegar na consultoria, tá? E aí, em seguida, passamos à fundamentação, tá? Fundamentação é o que vocês imaginam que seja, né? Igual um acórdão, você vai passar a resolver e trazer os precedentes e desenvolver o raciocínio jurídico até chegar na conclusão, tá? Tem uma orientação de que o relatório do processo ficará circunscrito preferencialmente à indicação e à apreciação dos elementos dos autos hábeis a influenciar a resposta à consulta formulada, sendo dispensável a alusão a atos procedimentais e documentos que não contenham qualquer fato relevante para a emissão da manifestação. Tinha um hábito antigamente de se fazer relatórios muito extensos, trazendo absolutamente todos os documentos, mas agora a gente considera que não é a melhor forma de se fazer um relatório, tá? Como eu falei aqui, já na elaboração de pareceres, a gente sempre tem que buscar primeiro nos precedentes da própria CJ, onde a gente vai conseguir resolver 90% dos casos, tá? Importante sempre ter também, buscar os precedentes da PA, sempre saber se há precedentes da PA, da Procuradoria Administrativa, que dão orientação, né, a orientação institucional vigente. Então, é fundamental trazer. Se tiver parecer PA sobre determinado assunto, é obrigatório que se mencione e é obrigatório que se siga a orientação, tá? Ainda que se faça uma ressalva de entendimento pessoal, o procurador tem que seguir o entendimento institucional vigente, tá? Os pareceres da subprocuradoria, na subprocuradoria a gente tem também pareceres que também podem resolver assuntos que cheguem nas consultorias jurídicas, tá? Então, também são precedentes importantes que também devem ser citados. E também de outras CJ, tá? É bom sempre verificar o que as outras consultorias estão dizendo para a gente dar uma orientação unificada, né? Não ter orientação divergente. Super importante. Claro, aí vocês já estão mais acostumados, jurisprudência e doutrina, que é o que vocês já conhecem bem, tá? Outras manifestações que vocês podem encontrar parecer referencial. Em matérias repetitivas, alguns pareceres das consultorias jurídicas são dados de uma forma um pouco mais genérica e que dispensam a secretaria de apresentar nova consulta para a consultoria caso surja situação idêntica, tá? Então, evita pareceres repetitivos. Se a mesma questão volta a surgir em muitos casos, e às vezes são casos em que a manifestação da procuradoria é obrigatória, torna-se dispensável se houver um parecer referencial. Tá? O parecer referencial é um parecer como qualquer outro, mas é dado o título de referencial e é feita essa observação de que vale para casos idênticos, dispensando a oitiva de nova oitiva da consultoria jurídica, tá? Então, vocês podem encontrar de vez em quando isso. A nota técnica, que, como eu já mencionei, manifestação técnico-jurídica que relata, consolida ou comunica entendimento firmado em manifestações anteriores ou alcançados em conselhos, comissões, grupos de trabalho, reuniões em geral,
ou por correspondência eletrônica. E a cota é a manifestação sem conteúdo opinativo, emitida com a finalidade de impulsionar o processo ou o expediente quando necessária determinada providência. Aqui, importante, a redação dos pareceres deve seguir as notas técnicas da ABNT, tá? Então, é importante sempre, né, nas citações, nas notas de rodapé, observar a ABNT, tá bom? Não vou detalhar agora para vocês, porque isso vocês encontram em qualquer lugar, tá? Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Quando vocês estiverem fazendo pesquisa de parecer, qualquer tipo de parecer, é importante sempre verificar o despacho de aprovação ou desaprovação da chefia, tá? Esqueci de falar isso para vocês. Voltando um pouco. O parecer, eu vou falar agora sobre um pouco sobre a estrutura hierárquica da consultoria. O parecer dado pelo procurador, que não é chefe de consultoria jurídica, ele necessariamente tem que ser aprovado pelo chefe da consultoria jurídica, tá? Então, a consultoria acaba tendo uma organização um pouco mais hierárquica que o contencioso. O procurador não se manifesta tão livremente, ele está sempre sujeito à avaliação do procurador-chefe, tá? Então, todos os pareceres, eles devem passar pela chefia, e aí a gente tem um despacho de aprovação ou desaprovação daquele parecer, tá bom? Esse despacho é da chefia da consultoria. Eventualmente, nesses casos que eu falei, de que tenha uma repercussão maior, que possa ter uma questão mais relevante, mais complexa, pode ser encaminhado, o chefe da consultoria pode encaminhar o caso para a subprocuradoria, que decidirá se vai encaminhar para a procuradoria administrativa, tá? Então, assim, quando vocês estiverem fazendo pesquisa de parecer, é sempre importante ver o parecer, o despacho do chefe, porque às vezes você leu aquela orientação, poxa, legal, só que chega no despacho do chefe, ele diz algo um pouco diferente ou desaprova, tá? Então tem que sempre estar atento ao despacho do chefe e verificar no despacho do chefe se ele encaminhou para a subprocuradoria, porque daí pode ter outra solução também, tá? Que daí pode ter um parecer PA, pode ter um parecer da sub, tá? Então é importante ver toda a hierarquia da consultoria, tá? De ponta a ponta. Eu falei que necessariamente tem que ser aprovado pelo chefe da consultoria e eu falei errado. Em alguns casos, o próprio chefe da consultoria expede uma resolução dispensando de aprovação pela chefia. Então, alguns casos mais repetitivos, casos mais simples, ele pode fazer uma resolução de que o próprio procurador pode dar orientação sem aprovação do chefe. Nesses casos, o procurador vai indicar que está dispensado de aprovação pela chefia por conta da resolução tal. Então, se tiver isso, tranquilo, pode seguir aquela orientação, não tem mais nada depois, tá? Também é importante ter atenção à competência das especializadas. Às vezes a gente começa a falar na consultoria jurídica de um assunto que é tratado numa especializada, e aí o certo é encaminhar para a especializada, tá? Então, assuntos de tributário, assunto de imobiliário, tem que sempre estar, assuntos de pessoal, direito de pessoal, tem que sempre estar atento nessas matérias. Normalmente, como é que funciona? A secretaria, quando tem uma dúvida, ela vai mandar para a consultoria jurídica o expediente, o processo. Quem vai receber são os servidores, né, que a gente chama do expediente da CJ, que vai
entregar para o chefe e o chefe vai fazer uma primeira análise antes de distribuir para um procurador. Então, normalmente, se é matéria de especializada, o chefe normalmente vai observar isso e vai fazer o encaminhamento correto. Mas se chegar no procurador, chegar em vocês, vocês também têm que estar atentos, tá bom? E onde nós vamos fazer as pesquisas de pareceres? A gente tem o sistema, além do sistema SEI, que tem o processo administrativo, o processo eletrônico, a gente tem o sistema Atos, que alguns podem ainda chamar de Atornatus, que era o nome que tinha o sistema até dezembro, depois eles mudaram. Então, quando falarem, o Atornatus, já sabem que é o Atos, tá? Então, o sistema Atos é no sistema Atos que a gente faz todas as manifestações que, depois de aprovadas, são inseridas no sistema SEI. Tá? Então, a gente trabalha com 2 sistemas. Tá? Um para elaboração dos pareceres e das manifestações, que é o Atos, e é onde a gente vai fazer as nossas pesquisas. E aí é um sistema que é adotado pela Procuradoria, não é um sistema aberto para todo o Estado. É um sistema próprio da Procuradoria, tá? E depois a gente vai, pronto o parecer, pronta a manifestação, ele é inserido no sistema SEI, tá? E onde faz pesquisa de legislação estadual? Eu recomendo que toda pesquisa de legislação estadual seja feita pela legislação sp.gov.br, que eu acho que é o mais confiável. Legislação estadual, às vezes, é complicado para se encontrar na internet, porque muitas vezes está desatualizado, é difícil saber se teve alteração, se não teve alteração, se foi revogado ou não. Eu acho que o mais confiável é esse daí, tá? É onde eu faço, tá bom? Eu separei um tempinho aqui para fazer a demonstração do Atos. Eu acho importante só dar uma passada geral, como já está bem adiantado o tempo, eu vou dar uma passadinha geral e vamos ver. Daí eu vou entrar aqui no meu próprio sistema para vocês darem uma olhadinha, pelo menos que cara tem, tá? Só para vocês darem entenderem direitinho, a gente tem uma coisa importante que eu queria falar com vocês agora que eu entrei aqui que eu abri a minha mesa para vocês. Eu preciso falar uma coisa importante. É o seguinte, muitas vezes vocês vão ter na mão de vocês processos que são sigilosos, que têm dados sensíveis, que são protegidos pelos dados pessoais, que têm orientações que ainda não foram aprovadas pela toda a escala hierárquica da Procuradoria. Então, vocês vão... eu acho que eu peço que vocês tomem muito cuidado com o que vocês têm nas mãos de vocês. Tá? Então, não vamos tirar foto de processo e mandar por WhatsApp, não vamos postar no Instagram, não vamos... vamos tentar, né, já que vocês estão fazendo estágio e a postura profissional também faz parte do aprendizado, vocês têm que ter consciência de que vocês também têm que guardar o sigilo, tá bom? Então, isso é muito importante. Eu quero que vocês sempre lembrem disso, tá? Porque vocês vão ter muitos dados sensíveis nas mãos, muitos processos, às vezes, sigilosos, e aí vocês têm a obrigação de respeitar o sigilo, mas às vezes não é sigiloso, às vezes é uma orientação importante que a gente ainda está em formação na Procuradoria e não passou ainda para a administração, não chegou numa certeza.
então não é legal que seja publicado. Então, assim, a minha recomendação é nunca tirar foto, nunca abrir processos, tá? Eu abri aqui nessa tela e eu lembrei disso, que eu já comecei a expor minha mesa, tá? Aqui tudo bem, estão os números, mas é importante vocês terem essa ideia e levarem essa postura profissional para vocês, tá bom? Então, aqui no SEI, se precisarem acessar aqui, a navegação do SEI é bem simples, tá? Se precisarem aqui pesquisar um processo, eu separei já um aqui que eu posso abrir. Então, essa carinha aqui que ele tem, tá? Aqui os documentos. Aqui, ó. O nosso parecer. Daquele formato que eu falei para vocês, né? Aquelas informações essenciais aqui, número do processo, interessado, parecer, a ementa, começa aqui o relatório. Isso aqui é o relatório. Normalmente a gente faz essa distinção, né? Começa aqui, ó. Quando termina o relatório, em negrito é o relatório, passa a opinar. E aí a gente passa aqui para a fundamentação. Aqui. A conclusão, a gente costuma terminar, é o parecer submetido à apreciação superior, ou às vezes vocês vão encontrar SMJ, salvo o melhor juízo, ou seja, está submetendo ao chefe. E aqui o despacho de aprovação, tá? Aprova o parecer. Aqui ela não fez nenhum aditamento, às vezes o chefe faz algumas considerações e o encaminhamento. Então, essa carinha aqui que tem o SEI, é aqui que vocês vão consultar, são os autos, né? Aqui são os autos, vocês consultam os autos, e aí vocês passam aqui para o atos para elaborar o parecer, tá? Então, aqui no atos tem a mesa é a entrada, é o que vocês têm para vocês, o que o procurador encaminhou para vocês, concluídos, o que foi concluído recentemente, aí eu acho que talvez vocês não tenham, porque não vai ter conclusão, vai ser só minuta, né? Processos. Então, aqui, ó, filtro avançado. Sempre marcar aqui, ó, administrativo, porque aqui a gente vai buscar a parte do contencioso, que busca os processos judiciais. Então, a gente vai para o administrativo consultivo. Aqui a gente coloca o número, ou pode colocar o número direto aqui, se tiver. Normalmente a pesquisa de processo é feita pelo número mesmo, mas tem os outros dados aqui. Documento, aqui, ó, pareceres. Aqui que a gente vai fazer a pesquisa de parecer, tá? Clicando aqui em pareceres, vamos lá no filtro avançado, e aí aqui os argumentos que vocês queiram colocar. Então, pregão, prorrogação contratual, e aí a pesquisa que vocês já estão acostumados a fazer, tá? E aqui embaixo vai vir dar o resultado. Então, é aqui, pareceres. E na elaboração de documento, também separei já um aqui, 2023. Aqui está localizado, clica aqui. Então, aqui vocês vão ter os documentos que já foram elaborados, tá? Tem um despacho. Aqui. Já tinha um parecer aqui.
E aqui do lado, ó, tem uma bolinha azul. Aqui estão as manifestações a serem elaboradas, são as demandas em aberto, que a gente diz, tá? Então, vocês vão receber mais ou menos assim, variando um pouquinho de consultoria. Então, a gente tem aqui elaborar documento a partir de modelos. E aí, o chefe ou o procurador com quem vocês estiverem trabalhando vai orientar nessa hora, tá? O modelo que vocês vão usar. Então, normalmente, os modelos são esses mesmos, tá? Convênio, disciplinar, licitação e contratos, outros, pessoal. E aí, aqui, ó. Elaborar documentos, aí vocês podem fazer no Word Online ou no seu computador. Tá? Abriu aqui, é um Word normal. Tá? Aí já é preenchido automaticamente aqui essas informações. A ementa não, tá? A ementa tem que ser feita. E aí, muitas vezes tem gente que prefere fazer em outro documento no Word, depois copiar e colar aqui, ou pode fazer direto aqui, como vocês preferirem, tá? Ou como for orientada a vocês. Mas é muito simples também de mexer, não tem muita dúvida. E aí, só para reforçar, então, a pesquisa de pareceres aqui no ícone pareceres, que filtros avançados, e aí a gente pode pesquisar no inteiro teor, na ementa, no número, pode restringir aqui por período. E aí, aqui é importante isso aqui, ó, elaborados na unidade. E aí você pode restringir, então, pode ser só parecer PA, na Procuradoria Administrativa, tá? Vou pesquisar. Então, é isso. Então, só queria dar aqui uma visão geral, porque essa orientação vocês vão ter realmente aí onde vocês forem trabalhar. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Vocês queriam conversar sobre mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, talvez, de cunho mais procedimental, que seria os casos, ou, melhor dizendo, os tipos de assuntos e tópicos em que os pareceres da Procuradoria Administrativa e da Subprocuradoria influenciariam o assunto, ou, tipo, em que área eles precisam ser considerados. Em todas. Em tudo que você for falar, tem que buscar. Todos os assuntos, o primeiro lugar que você vai buscar é lá. Tá bom? Sempre tem que ser pesquisado e se tiver alguma orientação, tem que seguir, tá? Tem que constar no parecer. Sim. Porque mesmo legislação específica, às vezes a questão é muito complexa, pode ter uma repercussão muito grande, então o procurador-chefe pode encaminhar para a manifestação da Procuradoria Administrativa, tá? Então, todos os assuntos, todos mesmo, tá? As matérias que mais a Procuradoria Administrativa fala são matérias de previdenciário, pessoal, basicamente previdenciário e pessoal, assim, eu acho que 70% dos pareceres PA é sobre, né, nessas áreas. Fala também, se tiver dúvida específica de grande relevância, de grande repercussão, fala também. De qualquer assunto que for submetido a uma consultoria jurídica, dependendo da relevância, da repercussão, da complexidade, a Procuradoria Administrativa pode ser chamada a falar, sim. Tá? Mais alguma coisa? Eu anotei aqui duas dúvidas que têm mais ligação com a questão de estrutura, no momento dos pareceres.
É interessante a exposição de pareceres de todas as fontes, né? Aí você deu o exemplo primeiro, né, do CJ, depois tem da Procuradoria Administrativa, posteriormente existe a jurisprudência e a doutrina. Eu queria saber se é interessante, no momento do parecer, considerar todas essas posições ou é mais interessante priorizar a simplicidade da conclusão. E a segunda pergunta, se eventualmente houver divergência entre entendimento interno da PGE e doutrina ou jurisprudência, é sugerido priorizar o entendimento interno? Legal. Boas perguntas. Olha, eu prefiro sempre pareceres diretos e objetivos. Se a consultoria já tem precedente exatamente daquele assunto, precisa ficar falando muita coisa. Traz aquele precedente e se a sua visão for a mesma daquele, se você concordar com o precedente, é isso que basta. Não precisa buscar outros pareceres, tá? Claro que é sempre bom dar uma olhadinha se não tem um parecer PA que contraria, né? Pode acontecer de ter alterado. Puxa, você pegou um precedente da sua consultoria de 2015, mas em 2018 veio um parecer PA que diz outra coisa. Aí esquece tudo, a gente pega o parecer PA, tá? Quando você vai olhar de outras consultorias, poxa, chegou um caso super inusitado, não tem nada aqui, a gente nunca falou sobre assunto, a PA nunca tratou, não tem parecer sub, nunca vi, poxa, mas na outra CJ eu vi. Tá bom, legal, você pode trazer, você pode buscar, ver o raciocínio e trazer como precedente aqui também, tá? Mas é mais subsidiário se não tiver uma outra orientação, né, da sua própria CJ, tá? Mas pode acontecer. Só outra pergunta, desculpa. Puxa, aí nós temos um problema, né? Porque daí, se a nossa orientação está contrária à doutrina e à jurisprudência, veja um problema. Não é uma boa orientação, né? Então, às vezes é caso de rever, tá? Então, você vai buscar e fala, puxa, aqui, ó, a gente deu essa orientação em tal caso, mas eu verifiquei que a doutrina evoluiu, que a jurisprudência mudou, tal. Então, a minha proposta é de que se reveja a orientação dada aqui nessa consultoria jurídica e que a gente altere a orientação a partir deste parecer, tá? Daí se altera, tá? Pode propor a submissão à Procuradoria Administrativa. Vamos submeter à Procuradoria Administrativa, vamos ver qual que é a opinião da Procuradoria Administrativa, porque eu estou vendo divergência. Às vezes você não concorda com alguma coisa, né? Então, mas assim, se a orientação que está sendo dada é contrária à doutrina e à jurisprudência, é um problema, né? Temos que rever, tá bom? Porque assim, você tem que ter em mente que a posição do procurador consultor não é falar a opinião dele sobre o assunto, é dar a orientação jurídica correta, a orientação jurídica pertinente, ainda que seja contrária ao seu entendimento pessoal. Então, se você entende de um jeito, mas a jurisprudência está falando de outro jeito, você tem que trazer. Sua obrigação é trazer. A jurisprudência é assim, assim, assado, e a doutrina diz isso, na minha opinião, ressalvo, né? Você pode ressalvo o meu entendimento pessoal, eu não concordo, mas para o administrador é mais importante a doutrina, a jurisprudência, do que sua opinião pessoal, né? Então, você tem que se colocar nesse lugar de que você está lá não para dar sua opinião, não é o que você acha. É a orientação jurídica técnica correta. É o que a doutrina diz, é o que a jurisprudência diz, é o que a administração tem feito ao longo dos anos. Tá bom? Mais alguma coisa? Vocês vão sair no meio da chuva, então? Bom, pessoal, então é isso. Sejam muito bem-vindos. Parabéns, vocês passaram num concurso. Espero que o estágio seja bastante inspirador para vocês, que vocês aproveitem bastante, que depois vocês tenham interesse na carreira de procurador do Estado, prestem concurso, tá bom? Estamos à disposição na SUB para
qualquer coisa, o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada, pessoal.